Amém? Todos encontraram? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiveres se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até mesmo morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Querido e amado Deus, poderoso Pai, nós te glorificamos nessa noite pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para fazer o homem discernir entre o que é certo, entre o que é errado. Então nessa noite, Pai, que esse poder opere em nós, para nós sairmos daqui, Pai, entendidos do que a tua palavra vai falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, se faça presente nesse lugar, porque o que queremos de grande aqui nessa noite é a tua maravilhosa presença. Amém? Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Meus queridos, o tema dessa mensagem é: deixa morrer o Pedro que há em você. Deixa morrer o Pedro que há em você. Se o Pedro que existe em você não morrer, você jamais terá uma vida espiritual próspera. Você jamais irá crescer na sua vida espiritual. Você jamais irá crescer em conhecimento. Você jamais irá crescer em comunhão, em relacionamento e em intimidade, e vai ter uma vida de oração. Porque o Pedro que há em você não vai permitir que isso aconteça. Mas o que me chama a atenção, que eu olho para o mundo de hoje e eu vejo algo interessante. Quando eu falo mundo, eu estou falando de pessoas, que a palavra mundo na Bíblia tem algumas conotações, e uma delas se refere a pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, Deus amou as pessoas de uma tal maneira. É uma conotação. Eu vejo o mundo correndo desenfreadamente em busca da prosperidade e do crescimento material, quando deveriam correr desenfreadamente para crescer, prosperar espiritualmente. E esse texto ao qual nós lemos é um relato de Jesus. O próprio Jesus, ele relata a Pedro. Ele chega a Pedro e ele diz: Pedro, Satanás me pediu autorização para te peneirar como trigo. Eu imagino, agora aqui parafraseando, eu imagino Pedro dizer assim: Senhor, mestre, mas o Senhor não permitiu não, né? Eu imagino a expressão de Pedro quando ele olha para Jesus e diz assim: deixei sim. Deixei sim, permiti sim. Mas Jesus, ele diz: Pedro, eu orei por você, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por ti, para que você não se deixe, não permita que Satanás destrua a sua vida, para que você continue crendo naquilo que você crê. Foi assim que Jesus procedeu com Pedro. Agora eu imagino Pedro, o piedoso que era, ele ora para o mestre e diz assim: mestre, eu estou pronto, estou preparado para ser preso.
até mesmo morrer por tua causa. Pedro abrir a boca, abrir o peito, como se diz a expressão, né? Abrir o peito e dizer: Senhor, deixa esse diabo vir, deixa Satanás vir. E ele vai encontrar uma pessoa, um camarada, um cara pronto, preparado. Eu imagino Jesus ouvindo a fala de Pedro, e Jesus pensando no seu consciente assim: Pedro, agora você foi longe demais, meu camarada. Pedro, agora você viajou. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você está tão entusiasmado, cara. Você está tão entusiasmado de uma tão forma. Mas vou dizer uma coisa para você: que antes que o galo cante, você vai negar que me conhece por 3 vezes. Pedro naquele entusiasmo, Pedro naquela euforia de dizer que estou pronto, estou preparado, pode vir o diabo, pode vir quem for, Senhor. Aqui não abala. Era o que o Pedro estava dizendo: aqui não abala não. Esse camarada aqui, ele não é abalado por qualquer coisa não. Esse camarada aqui é forte, está firmado no Senhor. Eu estou pronto para ir para a prisão. Se necessário for, eu vou preso por tua causa. Se necessário for, eu morro por tua causa. Era assim que Pedro estava dizendo. Mas aí Jesus afirma: Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes que me conhece. Ou seja, Jesus dá um banho de alga fria, no entusiasmo de Pedro, na euforia de Pedro. E você sabia que de vez em quando nós temos que encontrar um Jesus em nossas vidas, para nos dizer: você não é tudo isso que você está pensando? Você não é tudo isso que você está pensando, é que Jesus estava dizendo para Pedro. Você não é tudo isso que você está pensando, não. E muitas das vezes nós precisamos ouvir isso. Se levantar um Jesus e dizer: você não é tudo isso que você está pensando. Fica rotando santidade, fica rotando aí que é o santo, que é isso, que é aquilo. Mas como é que é a sua vida no secreto? Como é que é a sua vida quando você está sozinho? Às vezes, é preciso se levantar um Jesus e dizer para nós: abaixa a bola. Você não é tudo isso que você está falando, não. Não é isso? Você já deparou com algumas pessoas que falam muito bem de si? Falam muito bem de si. Você olha para aquela pessoa e pela fala dela você não consegue encontrar um defeito sequer. Você chega até a imaginar, falei: meu Deus, como essa pessoa está aqui ainda? É o segundo Enoque. O Senhor o chamou para si. O Senhor o chamou para si. O que Ele quer dizer para você, meus queridos: nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, estamos longe da perfeição. E não é aquilo que nós falamos que vai dizer quem somos. Jesus estava falando: Pedro, não é isso que você fala, não é a sua fala que vai dizer quem você é o que você faz, quem vai dizer o que você é.
Você vai me negar, cara. Você vai me negar. Porque falar, muitos falam, não é verdade? Tem algumas pessoas que falam que falar até papagaio fala. Não, papagaio não fala. Papagaio, ele repete o que você fala. Ele aprende a falar o que você fala. Papagaio não fala, gente. Você ensina ele a repetir o que você fala. Então tem muitas pessoas que falam o que quer, está falando o que quer aí, nas redes sociais, mas você não sabe a vida dela aí por trás do que ela tem. Fala o que quer, se intitula como a última bolachinha do pacote, como um santo da paróquia, mas por trás tem algo escuro, está vivendo em uma grande treva. Essa semana, meus queridos, eu fui chamado para jantar na casa de um casal, e a gente estava conversando, ela vai lembrar disso, acerca de um fato. Eu estava falando sobre fé, mas eu falando que a fé tem que ser movida por uma ação. E de vez em quando você depara com uma situação que você conversa com a pessoa, e a pessoa fala para você: pastor, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Aí eu dei um exemplo, a pessoa chega em você: pastor, ora por mim, eu estou precisando de um emprego. O que você está fazendo para alcançar o emprego? Está distribuindo currículo? Não, pastor, estou aqui em casa tomando tereré. Eu falei: dá vontade de... Ela falou assim: ainda tem um pouco de Pedro aí dentro. Aí Deus falou comigo: é verdade, todos nós, esse texto nos ensina que todos nós temos um pouco de Pedro, ou muito de Pedro, ou tudo de Pedro. Se você não tem um pouco, você tem muito. Se não tiver muito, perigoso ter tudo de Pedro aí. Mas um pouco de Pedro todos nós tem. Não vem enganar eu não. Que um pouco de Pedro todos nós tem. Tem ou não tem? Tem, você sabe que tem. Todos nós temos um pouco de Pedro. Que Pedro é esse, pastor? Aquele Pedro, né? Sem paciência. Aquele Pedro impetuoso, áspero, verdade? Tem vezes que você está tratando todo mundo com grosseria. Pedro que tem uma resposta na ponta da língua, não é verdade? Não é isso? Mas também tem o Pedro que sai dos cultos dizendo: agora sim eu vou me posicionar, eu vou ter uma vida de oração, eu vou ter uma vida de jejum, eu vou buscar intimidade com Deus, eu vou estudar a palavra todos os dias. Deus, me usa, Deus, oh meu Deus, faz de mim o teu querer. Esse Pedro. Eu creio que cada um de vocês que tem um pouco desse Pedro, que toda mensagem fala com você, você sai daqui posicionado: agora sim, agora a minha vida vai deslanchar, espiritualmente falando. O Pedro que sai daqui no domingo todo eufórico: agora muda, agora muda. E na segunda está lá o Jesus esperando o Pedro de domingo, e nada desse Pedro aparecer. Cadê o Pedro de domingo? O Pedro que dizia estar pronto para morrer, está pronto para ser preso. O Pedro que dizia: ô pastor, fala comigo, deixa comigo, estou aqui, ó. Tá, aqui é um servo a teu dispor. E na segunda-feira, cadê o Pedro de domingo? O Pedro que ia cuidar mais da família. O Pedro que ia tirar o tempo de oração. O Pedro que ia tirar o tempo para a leitura da palavra, não é verdade? O Pedro que ia falar: não, agora sim, agora eu vou sair daqui, eu vou ser um líder de célula, não é isso? Eu vou evangelizar, eu tenho que ir na casa daquela pessoa fazer uma visita, eu tenho que evangelizar.
Pedro, ele era um discípulo de Jesus muito inconstante. Muito inconstante. Em Mateus 16, do 13 ao 17, presta atenção para essa leitura. Olha o que Jesus fala acerca de Pedro aqui. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os outros dizem sobre o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Ao que Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que então Jesus falou. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és você, Simão, porque não foi sangue e nem carne que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Esse texto, Jesus está revelando aqui uma intimidade grande, uma grande intimidade entre Deus e Pedro, entre Pedro e Deus. Jesus estava perguntando para ele o que dizia a respeito dele, quem era ele, o que as pessoas diziam, quem que era Jesus. Aí Jesus dirige aos discípulos e fala: e eu? Quem sou eu para vocês? Pedro fala: o Senhor é o Filho do Deus vivo, é o Jesus Cristo. Aí Jesus fala assim: Pedro, isso não foi carne e sangue quem te revelou, isso não foi ninguém que te revelou, não foi homem que te revelou, foi meu Pai. Ou seja, a intimidade que Pedro tinha com Deus. Então Jesus aqui, ele revela uma intimidade gigantesca de Pedro com Deus. Um homem que era íntimo de Deus. Mas o Pedro que aqui em Mateus mostra que é íntimo de Deus, em Marcos 8, 31 a 33, ele é repreendido por Deus, por Jesus, presta atenção. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois, no terceiro dia, ressuscitasse. Isto expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, mas assim as coisas dos homens. Um Pedro que momentos antes dizia íntimo, agora um Pedro que é repreendido por Jesus, porque não leva a sério as coisas de Deus, mas sim o propósito do homem. Pedro estava sendo repreendido por Jesus, porque estava indo contra o propósito de Deus, que era dar o seu Filho unigênito por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso. Era restaurar a aliança entre o homem e Deus. E Pedro estava dizendo não. Pedro chamou Jesus e falou: não, isso não vai acontecer com o senhor não. É esse Pedro, que momento mostrava intimidade e momento era repreendido por Jesus. É esse Pedro que tem nessa geração. Será que há um pouco desse Pedro dentro de você? O Pedro que um tempo estava na presença de Deus, intimidade com Deus, daqui a pouco está até o pescoço atolado do pecado. O Pedro que a momento está fazendo a vontade de Deus, está lendo a palavra, está tudo bom, daqui a pouco já não quer mais saber de nada. Está vivendo totalmente ao contrário do propósito de Deus. Será que existe um pouco desse Pedro dentro de você, igreja? Não precisa me responder só outra pergunta. Será que existe? O Pedro que se mostra íntimo e daqui a pouco empresta a boca para o diabo. O Pedro que se mostra íntimo e daqui a pouco empresta a boca para o diabo. Será que existe algum
um pouco desse Pedro dentro de você? Aquele Pedro que está aqui no domingo adorando a Deus, crente, sapato de fogo, aquele Pedro cheio do Espírito Santo, mas na segunda está lá amaldiçoando o filho, está amaldiçoando o irmão, está amaldiçoando a esposa amaldiçoando o esposo, os filhos desobedecendo os pais. Será que existe um pouco desse Pedro dentro de você? A espiritualidade de Pedro era como uma montanha russa, meus queridos. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Era como uma montanha russa. Pedro não se firmava na presença de Deus. E muitos têm essa inconstância de Pedro. Oscilam entre a sua vontade e a vontade de Deus. Ora, quer fazer a vontade de Deus, que até espanta. Mas tem hora que não quer nada com Deus. E esse texto, meus queridos, ele vai nos ensinar 4 verdades. Primeira, Deus permite o diabo nos peneirar para expor nossas impurezas. Deus permitiu, Deus autorizou. Se você tiver a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala: o diabo pediu autorização para mim. Deus permite o diabo nos peneirar para nos tirar nossas impurezas, aquilo que não presta. O ato de peneirar faz separação entre o que é puro e o que é impuro. O ato de peneirar, ele faz separação entre o que é de valor e o que é inútil. Você já viu alguém peneirar arroz, feijão, café, até mesmo trigo? Quem já viu aqui? Eu acho que daqui do nosso meio aqui, só quem peneirou, só o irmão Alcides. Até hoje. A pessoa, quando ela vai peneirar, ela pega a peneira, ela coloca ali o grão, e está cheio de impureza, vamos pôr o café. Aí a pessoa joga para cima, o vento tira as impurezas, fica só os grãos, só o que é de valor, só o que é puro, as impurezas saem tudo. Quem já viu isso? Pesquisa depois, para você ver como é que é o ato de peneirar. A irmã Lucas também já viu, irmão Zezinho, tenho certeza. Já viu? Não, já fizeram, já peneiraram já. Ô, glória, então tem bastante gente aqui que já peneirou, né? Amém, já passou pela peneira? Amém, glória a Deus. Mas olha que interessante, o trigo, ele é pesado, e o joio é leve. Quando você peneira o trigo, o vento bate e tira o joio. Ou seja, quando nós passamos pela peneira, Deus, ele tira todo o joio que há em nós. Todo o joio que há em nós vai saindo. Todas as impurezas. Quando somos peneirados, tudo que há ruim em nós é exposto. Então, meus queridos, se prepara. Está chegando o tempo de Deus permitir você passar pela peneira. Você sabe por quê? Porque Deus só vai levar santo. Só vai levar santo, gente. Cuidado a peneira, hein? Pastor, ora por mim, a peneira está pegando. Pastor, eu estou orando para a tua fé não desfalecer, meu querido. Cuidado com a peneira. Cuidado com a peneira. A peneira só vai ficar aquilo que tem de valor para Deus. Só vai ficar aquilo que é valioso, aquilo que é puro. As impurezas vai sair. Cuidado com a peneira, meus queridos.
Deus permite nós passarmos pela peneira para nos sacudir, meus queridos. Para nos sacudir. Quando você vai peneirar algo, um grão, você tem que jogar ele, está sacudindo ele, é ou não é, irmão Cides? Está sacudindo o grão. Então, de vez em quando, Deus tem que sacudir o povo dele. Aí, como é que está a vida de oração? Estou orando pouco. Aí Deus vem fala assim, não, então vou passar você pela peneira da enfermidade, para você orar mais. Vou passar você pela peneira da crise conjugal, para você orar mais. Vou passar você pela peneira da crise financeira. Para quê? Para orar mais, para jejuar mais. Então Deus ele usa a peneira para buscar mais a Ele. Jesus tem vários instrumentos de cura, e um deles é a peneira. Então te prepara, meus queridos, o dia da peneira vai chegar. O dia da peneira vai chegar. Chegou na vida de Pedro, e vai chegar na sua, vai chegar na minha. O dia da peneira vai chegar, não vai, Érico? Segunda verdade, há uma diferença entre convertido e convencido. Jesus diz, quando te converteres, fortaleça o teu irmão. Jesus aqui estava dizendo, Pedro, você ainda não é convertido não, meu querido. Tem área da sua vida que precisa se converter. Tem coisas que precisa mudar. Ele andava com Jesus, sabia do caráter de Jesus, presenciou vários milagres de Jesus, mas ainda não era convertido. Se espante não, meu querido, que tem gente quando passar pela peneira, não volta mais para a presença de Deus. Por quê? Porque não é convertido. Não é convertido, é convencido. Jesus estava dizendo, Pedro, quando tu se converteres, fortaleça o teu irmão. O que ele estava dizendo? Pedro, quando tu te converter, meu querido, dê um bom testemunho para o seu irmão. Aí você vai poder dizer que está pronto. Você vai poder dizer que vai para a cadeia, até morrer por causa de mim. O convertido, ele não prega com o seu falar, ele prega com aquilo que ele renunciou. Pode gravar isso aí. Se quiser fazer um post do pastor Francisco bonitão lá, pode colocar essa frase. O convertido, ele não prega com o seu falar, ele prega com aquilo que ele renunciou, com aquilo que ele deixou de praticar, através do seu arrependimento. Há duas evidências de um convertido: arrependimento e bom testemunho. Se você vê um camarada aí, dizendo, eu sou convertido, sou crente, mas o que você faz não é de crente não, meu querido, você não é convertido nem aqui, nem na China. Porque o convertido dá bom testemunho. O convertido, ele se arrepende. E a pessoa não vai olhar para ele a pessoa, porque muitas das vezes o convertido não tem, a sua palavra não tem crédito, mas o que ele deixou de fazer tem. Olha, ele não bebe mais, está virando crente mesmo. Isso mentia, rapaz, mentia até para ele mesmo. Não está mentindo mais não, o que aconteceu? Virou crente mesmo. Não é? Ou se aquilo que você deixou de fazer, as renúncias, vai ser a sua maior pregação. Talvez eu estou falando com alguns Pedro aqui nessa noite que precisa renunciar a algo. Talvez eu estou falando para alguns Pedros que quando converter verdadeiramente, ama mais a sua família. Honre mais a sua família. Honre mais a Deus. Ame mais a Deus. Tenha mais compromisso com Deus.
Seja leal e fiel a Deus. Característica de pessoas convertidas. Meus queridos, não é o seu falar, é o seu testemunho. Nota essa aí. Melhor do que um conselho é o testemunho daquele que está te aconselhando. Não adianta nada o cara falar e não ser. O cara fala para você: Jéssica, faça isso, faça aquilo. Você vê a vida toda destruída. Que crédito que tem? Então, melhor do que o conselho é o testemunho do conselheiro. Jesus estava dizendo: Pedro, melhor do que você fala é o que você faz, e você vai me negar 3 vezes. Então a nossa fala não tem muito crédito não, mas o que nós fazemos tem. Então não é sobre o que você fala, meu querido, é sobre o que você vive. O convencido, ele vem para a igreja em busca de uma bênção. Agora o convertido, ele vem para a igreja para ser uma bênção. Amém? O que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12? Sai do meio do teu povo, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e sê tu uma bênção. Deus não falou que ia abençoar ele. Deus falou para ele ser uma bênção. E ele foi. Foi bênção na vida de Ló, bênção na vida de muitas pessoas, foi ou não foi? Ele foi uma bênção. Então, o convertido, ele não corre atrás de bênção não. Ele se torna uma bênção. Amém? Aperta o cinto que tem mais. Fala para o seu irmão. O convertido, ele não se preocupa apenas em ser uma pessoa melhor, mas ele se preocupa em tornar a vida das pessoas melhor. O convertido, ele não só se preocupa que a família dele viva bem, de ser o melhor pai, de ser a melhor esposa, de ser o melhor filho. Ele se preocupa que a família do seu vizinho também seja, ali seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Ele se preocupa com as outras pessoas, ele se preocupa com o próximo. E a terceira verdade: no reino de Deus, fale menos e faça mais. Versículo 33. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até mesmo morrer ao seu lado. Pedro falou demais, não falou? Pedro falou demais. Pedro aqui viajou na maionese. Pedro aqui se colocou na mais alta posição de compromisso com Deus, com Jesus. Ele se colocou numa posição que ele não era capaz de se sustentar. E tem muita gente dessa forma. Dentro das igrejas hoje, só dentro da igreja, porque lá fora não. Chegou aqui, você vê ele, nossa, esse cara aí, ele se coloca numa posição que, você está entendendo? Que ele não é capaz de sustentar. O primeiro apertinho ele já espirra. O primeiro apertinho ele já pula fora. Será que tem esse tipo de Pedro aqui? Que está se colocando numa posição que não pode sustentar? Como, pastor? Arrotando santidade, dizendo que é santo demais.
Faz nada de errado. Desculpa a expressão. Será que tem um pouco do Pedro aqui que arrotou grosso diante de Jesus? Como é que está a sua vida de santidade? Ô pastor, aqui não, hein? Pode passar aqui o raio-x, tem nada. Ah, pastor, aqui vida de oração, aqui o senhor não está entendendo. Aqui, hora 24 horas. 2 horas, 2 minutos e 4 segundos. Pedro, ele diz para Jesus estar pronto para enfrentar consequências severas e fatais por causa de Jesus. E ele não estava. Ele não estava. Para a prisão, consequência severa. Morte, consequência fatal. Mas ele não estava pronto. E tem muita gente dizendo aqui, estou pronto. Estou preparado. Solta na minha mão aí a ferramenta. É ou não é? Quero subir aí, pastor. E a vida, como é que está? Como é que está por trás dessa arrogância? No reino de Deus, é preciso mostrar mais e falar menos. Será que é preciso morrer um pouco desse Pedro que é em você? Está falando muito e está fazendo pouco? Será que é preciso? Pedro era tão firme no falar, né? Mas inconstante demais no agir. Inconstante demais no fazer. Quarta verdade, para nós encerrar. Só Deus conhece a intenção do coração do homem. Jeremias afirma isso em Jeremias 17:9. Agora preste atenção. Versículo 34. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro estava dizendo: pelo Senhor eu faço isso, eu faço aquilo. Pode vir o que fizer, pode vir o que vier, eu vou fazer e pronto, não tem problema não. Não era isso que ele estava dizendo? Mas o que Jesus estava dizendo? Eu conheço teu coração, Pedro, você vai me negar, bichão. Eu conheço. Está falando demais. Você vai me negar. Não era assim que Pedro estava agindo? Portanto, que lá em Mateus 26, do versículo 69 a 75, vai contar a história da primeira vez que ele negou Jesus. Se aproxima a mulher de Pedro e pergunta a ele: você estava com Jesus? Pedro: o quê? Você está me perguntando? Nunca nem vi isso aí. Nunca nem vi esse camarada. Estava nada? Nem sei o que você está dizendo. Primeiro apertinho. Será que na primeira peneirada você vai falar que não conhece Jesus ou não? Na primeira peneiradinha. Será que você vai falar: não conheço Jesus não? Ou você vai falar assim: não, eu morro, mas não nego. Eu morro, mas não nego. Aí tem outras referências, Marcos 14, Lucas 22, João 18, vai falar que Pedro negou Jesus. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para você. Para mudar a história de uma pessoa, não precisa de muita coisa não. Precisa de só uma coisa: deixar morrer o pouco de Pedro que existe em você. Só isso. Só isso.
Quando isso acontecer, meus queridos, o propósito de Deus se cumpre em sua vida. E em Atos 1:8, começou a se cumprir o propósito de Deus na vida de Pedro. Pedro venceu o seu eu. Pedro deixou morrer dentro de si o seu eu. Preste atenção. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo aqui? Vocês só vão ser capazes de não me negar quando vocês forem cheios do Espírito Santo de Deus. Somente aí. Aí Jesus, ele diz assim, olha, quando ele diz assim, ó, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ele estava dizendo assim, ó, vocês estarão prontos para reproduzir a minha vida, ser minha testemunha, reproduzir a minha vida. Quando estiver cheio do Espírito Santo, vocês vão ter as condições, vão ser capazes de reproduzir a minha vida, só, não tem como. Antes disso, não tem ninguém pronto, não tem ninguém preparado para morrer por Jesus, e nem para ir para a prisão por Jesus. Tem alguém preparado aqui para morrer hoje? Falar assim, olha, quem você serve? Se você falar que é Jesus, você morre. E aí? A 12, cano cerrado, está desse tamanho assim, bem no pé do ouvido. Serve Jesus? Sirvo. Pei. Não sirvo. Então vai, pode estar vivo. E aí? Mas por que Jesus diz em Jerusalém? Por quê? Jesus disse que primeiro em Jerusalém. Porque Jerusalém era a casa dos discípulos. Ou seja, primeiro nós devemos ser testemunho de Jesus dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Para depois você ser em outros lugares. Não vem não. Querer ser crente na igreja e na sua casa não ser crente. Não vem não querer ser crente lá na repartição pública e na sua casa você não ser. Tem que ser crente primeiro na sua casa. Tem que ser crente primeiro com a sua mulher, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais. Primeiro tem que ser crente dentro de casa, em Jerusalém, aí depois em Samaria, na Judéia, depois você pode ser lá fora. E assim foi Pedro. Presta atenção. Em Atos 2:41, a Bíblia diz que Pedro, ele prega o seu primeiro sermão, levando 3.000 pessoas ao arrependimento. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem pronto para reproduzir a vida de Jesus. Ali não negava mais Jesus não, meu querido. Ali morria, ali ia preso, como foi, mas não negou Jesus. Foi ou não foi? Você sabe a história de Pedro? Foi ou não foi? Acho que o pastor pregou aqui, Pedro estava preso, a igreja levantou para orar. Foi ou não foi? Ali ia preso, ali estava preparado para ir preso, para morrer. Mas antes disso não, só estava rotando grosso. Aí em Atos 3, no versículo 6 em diante, vai dizer que Pedro, na hora nona, subindo à casa de oração para orar, encontrou um aleijado na escadaria. O aleijado, ele pedindo esmola, assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Homem preparado para transmitir a vida de Jesus. Atos 4:4, Pedro pega novamente a oportunidade para pregar o seu segundo sermão. Ali a Bíblia diz que Pedro, ele pregou e levou ao arrependimento 5.000 pessoas.
Aí você chega lá em Atos 5:12, a Bíblia vai dizer que as pessoas, os enfermos, eram expostos nas ruas para que Pedro passasse e através da vida dele eles fossem curados. Só depois de uma experiência com o Espírito Santo, Pedro foi preparado para transmitir a vida de Jesus Cristo. Então, meus queridos, você não precisa de muita coisa não. Só deixar morrer o Pedro que há em você. Só deixar morrer o Pedro que há em você. Se coloca de pé para nós encerrar.